Só da igreja com a paz do Senhor? Amém. Ixi, está fraco. Essa aqui é uma igreja tradicional? Não. É uma igreja morta? Não. Essa aqui é uma igreja Pentecostal. Oh, aleluia! Eu vou perguntar de novo, estou chegando agora, tá? O sal da igreja com a paz do Senhor? Amém. Essa é a igreja do Senhor. Amém. Essa é a igreja que vai morar no céu. Amém? Eu creio que eu não quero ser longo com a minha palavra, porque eu creio que não é de muito falar que eu serei ouvido. A minha voz também não é muito bonita. Não quero enfadar os irmãos. Mas eu peço que os irmãos abram sua Bíblia. Meu Deus. Oxe, Você quer um amém. arrebatamento. Abra sua Bíblia no livro do Evangelista Lucas. Livro do Evangelista Lucas. Terceiro livro do Novo Testamento. O terceiro Evangelho. Livro do Evangelista Lucas, capítulo de número 7, a partir do verso 11. Lucas, capítulo 7, a partir do verso 11. À medida que os irmãos encontrarem, se coloquem sobre os seus pés. Se não encontrou, temos aqui o retroprojetor, né? Olhe para cá, que nós estaremos juntos. Pode colocar seus pés em reverência à palavra do Senhor, por favor. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. A epígrafe do texto fala assim: o filho da viúva de Naim é ressuscitado. Verso 11. Aconteceu que no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto. Repita comigo: defunto. Defunto. Amém. Filho único de sua mãe, que era viúva. Repita: viúva. Viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Repita comigo: não chores. Não chore. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o a sua mãe. Pode se assentar em nome de Jesus. Sente glorificando ao Senhor. Oh, aleluia. Aleluia. Amém? Terceiro dia da campanha, terceira semana. Eu creio que Deus vai fazer um mistério aqui nessa noite. A principal coisa que nós precisamos ter aqui nessa noite é o nosso coração aberto para entender e sentir aquilo que Deus quer fazer conosco. Queridos, eu creio que a palavra que Deus tem no teu coração, você não vai sair vazio. Você vai ter que glorificar o tempo todo, porque é forte. É mistério de Deus. Aqui, quando nós abrimos a nossa Bíblia, no livro do evangelista Lucas, através do Evangelho de Lucas, e no livro de Atos, que da qual é o mesmo escritor, Lucas. Lucas é o escritor tanto do Evangelho de Lucas, quanto do livro de Atos dos Apóstolos. E por incrível que pareça, Lucas não foi um dos discípulos de Jesus. Lucas não era judeu. Lucas nasceu na Síria, em uma cidade chamada Antioquia. Era um médico e que, quando ele cresceu, ele foi mandado para Alexandria, no Egito, para estudar medicina. E uma das maiores medicinas do mundo antigo. Nessa cidade, Alexandria, existia uma biblioteca com mais de 600 mil livros. Era um homem sabido sobre o corpo humano, sobre a anatomia, sobre a morfologia do corpo humano. Mas só que em uma das suas viagens para a Grécia, para aprimorar o seu conhecimento, porque a Grécia é o centro do conhecimento sobre o corpo. Os filósofos que estudavam o corpo sabiam de tudo. Então Lucas, em uma das suas viagens para a Grécia, para aprimorar os seus conhecimentos sobre medicina, ele vê um homem pregando, o apóstolo Paulo. E quando ele vê esse homem pregando, ele sente uma vontade de ouvir mais. Aí o apóstolo Paulo, imagina que ele está pregando sobre a cruz, Lucas levanta a mão e aceita Jesus como seu Salvador. Oh, aleluia. A partir daquele dia, conforme o apóstolo Paulo relata no livro de 1 Timóteo, fala que Lucas era um médico amado, um médico que andava com ele para cima e para baixo. E Lucas começou a andar com Paulo, ele começou a presenciar as maravilhas que Jesus fazia através da vida do apóstolo. Aí que surgiu no coração do evangelista Lucas de escrever um evangelho. Lucas sente no coração: não, esse Jesus que o apóstolo Paulo está pregando é um Jesus forte, ele faz muita coisa, olha o que ele está fazendo. E eu não quero ficar
somente ouvindo, eu quero fazer alguma coisa para esse Jesus. Aí o Espírito Santo coloca no coração de Lucas: Lucas, eu quero que você escreva um livro. Oh, aleluia. Eu quero que você relate um livro sobre a minha história. Agora você imagina, queridos, um homem que não viveu com Jesus escrever aquilo que Jesus fez. Como isso pode acontecer? É mistério. Deus, ele não revela como ele trabalha. Ele só quer que nós trabalhemos. Oh, aleluia. Então Lucas vai, tá bom, eu vou escrever, Senhor. Então, para mim escrever um livro sobre Jesus, eu tenho que ir para um lugar onde ele viveu. Certo? Se eu quero escrever um livro sobre uma cidade, eu não posso ficar somente no conhecimento histórico, sobre aquilo que aconteceu na cidade. Eu tenho que ir lá, para conhecer as pessoas, para saber o que aconteceu, para ver quem conhece esse homem que eu quero falar. Então vai, Lucas, coloca a sua trouxa nas costas, pega o seu caderno, pega a sua pena, pega o seu bolo de tinta e fala: vou para Jerusalém, vou conhecer Jesus e vou escrever uma história. Imagina que quando Lucas chega em uma das portas de Jerusalém, porque na época de Jesus só existiam 8 portas em Jerusalém. No Antigo Testamento eram 12, mas agora no Novo são 8, porque 4 haviam sido destruídos. Então Lucas chega na porta da cidade e ele fala: nossa, que cidade bonita, que lugar bonito, vou entrar. De repente, quando Lucas chega na porta da cidade, ele se encontra com um homem. Ele se encontra com um homem já velho de idade. Ele fala: Senhor. O Senhor fala: oi, tudo bem? Tudo bem. Olha, eu não sou daqui, eu sou da Síria. Ultimamente eu estou vivendo na Grécia, mas só que eu vim aqui colher histórias e informações sobre um homem. E o Senhor fala: pode me informar qual é o nome do homem que você quer? Eu quero saber a história para ver se você conhece sobre um homem chamado Jesus Cristo de Nazaré. Oh, E esse homem aleluia. fala assim para ele: rapaz, eu não estou ouvindo bem, fala direito o nome dele. E Lucas fala: Jesus Cristo de Nazaré. No mesmo momento, um sorriso no rosto daquele homem, de orelha a orelha. Jesus Cristo de Nazaré, você falou assim: rapaz, me passou um tempo aqui atrás. Você conhece ele? Conhece, vou te contar uma história. Então Lucas pega o seu caderno: peraí, deixa eu pegar na minha pena. Molhou, pode parar. E falou: olha, há um tempo atrás eu era cego. Há um tempo atrás eu não conseguia enxergar. Eu não sabia o que era a luz do dia, mas só que eu ouvi falar sobre esse homem que você está procurando informação. E eu fiquei sabendo que ele ia passar por aqui pela porta. Sabe o que eu fiz? Eu fiquei bem na porta da cidade de Jerusalém. Quando ele passou, eu comecei a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu achei que ele não ia me ouvir, mas só que ele me ouviu. Imediatamente ele voltou para mim. Foi inacreditável, porque ele cuspiu no chão, fez uma borra no chão e passou nos meus olhos. E ele falou bem assim para mim: vai até o tanque de Siloé e lava os teus olhos lá, porque depois você vai ver. Olha, Lucas, eu não estava acreditando não, porque fazia tempo que eu não enxergava. Mas só que eu fui, não tinha nada a perder. Quando eu lavei os meus olhos, quando eu abri, eu vi a luz do dia, eu consegui enxergar. Aquele homem me deu visão. A partir daquele dia, minha vida nunca mais foi a mesma. Oh, aleluia. Aí Lucas: ai meu Deus do céu, esse homem é demais, vou continuar procurando a história desse homem. E vai Lucas andando pela cidade de Jerusalém. E vai Lucas andando. De repente Lucas se encontra com uma jovem mulher bonita, formosa. E fala assim: ei menina, sim, fale. Eu queria saber se você conhece, já ouviu falar sobre um homem chamado Jesus Cristo de Nazaré. Então o menino falava assim: Jesus Cristo de Nazaré, vem aqui que eu vou te apresentar para o meu pai. O nome do pai daquela menina era Jairo. E meu pai pode te contar a história. Sim, Jairo, seu nome é isso, meu nome é Jairo. Eu vou te contar uma história sobre esse Jesus. Há um tempo atrás a minha filha foi tomada por uma doença. E ela morreu, mas só que eu ouvi falar sobre esse Jesus. E quando eu ouvi falar sobre esse Jesus, eu estava desesperado. E eu falei: mestre, vai até a minha casa, porque a minha filha de 12 anos morreu. E Jesus falava: vamos até lá. Eu fiquei desesperado, porque já fazia um tempo que ela havia morrido. E Jesus estava demorando, ele ainda parou no meio da multidão. Mas só que ele chegou lá na minha casa, pediu para que todos saíssem da minha casa. Queridos, quando eu saí da minha casa, minha filha estava morta, mas quando eu voltei, ela estava viva, porque aquele homem ressuscitou. Glória a Deus, aleluia. Aquele homem ressuscitou a minha filha. Lucas escreve rapidamente: eu preciso de mais informações, eu preciso conhecer, é muito forte. Lucas bate em uma porta e fala: ei, eu de casa. Ou de casa, tem alguém aí? De repente uma senhora aparece na porta e fala: sim, senhor.
para dizer o que o Senhor quer. Olha, eu queria saber informações sobre um homem chamado Jesus. E a mulher falava assim, Jesus Cristo de Nazaré? A mesma coisa, sorriso de orelha a orelha. Jesus Cristo, eu vou te contar. E Lucas pega a pena, ansioso para saber. Olha, há 12 anos eu sofria de um fluxo de sangue. Olha, Lucas, eu era uma mulher rica, porque meu marido, antes ele era um cara muito rico, então eu tinha muita herança. Mas só que você acredita que eu gastei todo o meu dinheiro com médicos? Todo o meu dinheiro com médicos e não consegui resolver a minha doença. Mas só que eu ouvi falar sobre esse homem, que ele cura. Mas só Lucas, conforme a lei, eu não podia entrar em Jerusalém, porque todo mundo que me tocasse, ou então se eu tocasse em alguém, aquela pessoa era imunda. E era apedrejada, tanto eu quanto ela. Sabe o que eu fiz, Lucas? Eu não tinha mais nada a perder, eu coloquei um pano sobre a minha cabeça. Falei, vou encontrar com esse Jesus. Quando eu passo na frente da multidão, eu não consigo enxergar ele, só vejo de longe. E agora, o que é que eu faço? Eu pensei, não, eu não posso mais ficar desse jeito, eu vou me encontrar com ele. Sabe o que eu fiz, Lucas? Eu fui por baixo, dá licença. Dá licença. Dá licença. Oh, aleluia! Sai da frente que eu estou passando. Sai da frente. Quando eu vi que era ele, eu me joguei no chão, estendi a minha mão e toquei na orla do manto dele. Oh, aleluia! Quando eu toquei na orla do manto dele, eu senti algo diferente. Parece que tinha caído um fardo das minhas costas. Pá. Lucas, de repente a multidão parou, aquele homem também. Eu fiquei com medo porque ele perguntou, quem me tocou? Um dos seus discípulos falou assim, mestre, como é que o Senhor fala quem foi que tocou? A multidão te aperta. E ele falou bem assim, Lucas, ele falou que o toque foi diferente porque saiu virtude dele. Oh, aleluia! E eu, com medo e com vergonha, olhei e falei, Senhor. Ele pegou na minha mão e colocou de pé e falou, vai, a tua fé te salvou. A partir daquele dia, a minha vida nunca mais foi a mesma. Oh, aleluia! Eu pude voltar para a minha cidade. E hoje eu estou aqui para te contar essa história. Nunca fica animado, não. Eu preciso conhecer mais sobre esse Jesus. É forte o que ele faz, é muito forte. Então Lucas anda por todas as redondezas de Jerusalém e ele ouve falar que essa mesma história aconteceu em muitas outras cidades ao redor de Jerusalém. E uma dessas cidades era uma cidade chamada Naim. Uma cidade que ficava a 40 quilômetros de Cafarnaum, que era a cidade sede do ministério de Jesus. Então Lucas fala assim, né, eu tenho que ir nessa cidade, porque falaram que Jesus passou por lá, então eu vou lá. Então Lucas, numa jornada de 12 horas, ele chega em Naim, a porta da cidade, uma cidade pequena, muita gente humilde, e ele vai andando pela cidade, ele não encontra ninguém, mas só que quando ele chega perto de uma casa, ele encontra um jovem rapaz, trabalhando na porta da sua casa. E ele chega para esse rapaz e fala, com licença, meu senhor, eu sou novo aqui, mas só que eu estou procurando informações sobre o homem que passou aqui atrás, há um tempo atrás. Quem é? Jesus Cristo de Nazaré. O menino fala bem assim, olha, eu não posso te contar muito sobre ele não, mas eu sei alguém que pode falar alguma coisa. E o menino fala bem assim, quem é? A minha mãe. A minha mãe pode te contar uma história sobre esse Jesus. Então vai chamar sua mãe, não, é melhor você vir porque a história é longa. É melhor você vir até a minha casa porque a história é longa. E de repente o menino chega na casa dele e fala assim, ô mãe! Ô mãe! Imagina que a mãe está fazendo almoço. Fala, meu filho, estou ocupado. Tem um homem aqui querendo saber sobre Jesus. A mãe fala, quer saber sobre quem? Sobre Jesus, bichinha. A mãe vai desesperada, quem é esse rapaz? Esse homem aqui, o nome dele é Lucas, prazer Lucas. Tudo bem? Quer dizer que você quer saber uma história sobre Jesus? Eu não quero. Eu estou escrevendo um livro sobre ele porque esse cara é demais. E a mulher fala, é demais mesmo. A história que eu tenho para te contar, você não pode ficar na porta da minha casa não. Entra, toma um café. Eu estou fazendo almoço, a conversa vai ser tão longa que quando eu terminar o almoço você vai ter que almoçar comigo. Porque a conversa é longa. O que eu tenho para te contar é forte, entra, Lucas. Então vai, Lucas, senta, o café está servido. Então a mulher começa a falar, olha Lucas, há um tempo atrás, cerca dos meus 12 aos 14 anos de idade, eu fui prometida a um rapaz. Como assim, Vinícius? Não estou entendendo. Olha, lá em Jerusalém, em Israel, a lei era que, quando chegasse a sua adolescência, uma mulher teria que ser vendida por um dote. Era negócios. Não existia amor, era negócio. Se eu pagasse bem, para querer a mulher, eu pagava bem para o pai dela. O pai falava, não, seu salário é bom. Vou te dar a minha filha. Seu salário é bom. Eu não tinha direito de escolher. Eu era escolhida e eu fui escolhida por um rapaz. Mas só que eu não amava esse rapaz, Lucas.
Eu estava na juventude ainda, eu queria andar por aí, queria viver a minha adolescência, né? Mas só que eu fui vendida entre aspas. Mas só que eu conheci ele, fui conhecendo ele aos poucos, e à medida que eu fui conhecendo, eu fui me apaixonando por esse rapaz. Eu me apaixonei por ele, amei ele, nós nos casamos, e devido ao fruto do nosso amor, nós geramos um filho. Lucas, eu estava apaixonado, eu estava amando demais esse rapaz, mas só que um certo dia, aconteceu o inesperado. O meu esposo faleceu. O meu esposo morreu. Você imagina a dor que estava no meu coração? Lucas, você consegue imaginar o que eu senti no meu coração? Eu não amava ele, eu passei a amar. E quando eu passei a amar, o meu esposo morre. Meu Deus, eu comecei a clamar. E agora o que é que eu faço, queridos? Porque para quem não sabe, uma viúva em Israel era uma mulher totalmente desprezada. Por quê? Porque em Israel a casa era sustentada pelo esposo. O esposo era a honra da casa. Então se ele morresse, a mulher perdia a honra também. Agora você imagina, uma mulher desprezada entre todos agora. Ela era olhada com outros olhos agora. Ela já não é uma mulher que tem esposo. Agora ela não vai ser conhecida pelo nome que ela tem, e sim por viúva. Sabe aquela mulher? A viúva de Naim. Você conheceu a viúva? Ela já não tinha mais nome, era conhecida por aquilo que estava acontecendo na vida dela, que era viúva. Mas só que Deus tem um mistério tão grande de trabalhar, porque Deus tem um mistério com quem é desprezado. Eu nunca vi. Queridos, Deus tem um mistério muito grande com quem é desprezado. Você já percebeu? Gideão, por exemplo, lá no livro de Filhos, capítulo 5, a Bíblia fala que o anjo apareceu para Gideão quando ele estava olhando largar a porta da cidade, e fala: ei, varão valoroso, eu sou contigo. Gideão fala assim: ei, mas eu sou o menor da minha casa. A minha casa é a menor da minha tribo, e a minha tribo é a menor de Israel. E o Senhor fala assim para ele: mas eu te escolhi para livrar o meu povo. Aleluia! Deus tem um mistério muito grande com quem é desprezado. A mesma coisa foi com Lia. Lia era uma das esposas de Jacó. Era Lia e Raquel. Pelo que eu sei, Jacó trabalhou 7 anos para ter Raquel, mas só que ele foi enganado pelo sogro. Aí foi deu Lia. Aí Jacó amava tanto Raquel que trabalhou 14 anos para ter Raquel. Mas só que quando ele tem Raquel, parece que ele se esquece de Lia. Não, a minha amada é Raquel. Eu trabalhei 14 anos, você só foi 7. Fica aí porque você só foi 7. Você não tem direito não porque você é menor. E Raquel, não, o cara me ama mesmo. Eu fui cogitar durante 14 anos. Esse me ama. Mas só que tinha um problema, nem Lia nem Raquel podia dar filhos. As duas eram estéreis. Mas só que aí, querido, existe uma diferença, porque Lia era desprezada e Raquel não. E lá no capítulo 29 de Gênesis está a chave da resposta. Fala que no versículo 31 do capítulo 29, a Bíblia fala que o Senhor abriu a madre de Lia. Por quê? O Senhor abriu a madre de Lia e não de Raquel. Abriu a madre de Lia. E no versículo 35, a Bíblia fala que Lia teve um filho chamado Judá. E o significado do nome Judá é: eu te louvarei. Lia, para você entender que Deus gosta de quem é desprezado. Só para você entender isso, Lia gerou Judá. Judá gerou Pérez. Pérez gerou Esrom. Esrom gerou Arão. Arão gerou Aminadab. Aminadab gerou Nasson. Nasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz. Boaz, Obed. Obed, Jessé. E Jessé, Davi. E Jesus veio da descendência de Davi. Que eu entendo com isso? Jesus veio da descendência de alguém que era desprezado, meu querido. Por isso que Jesus é conhecido como leão da tribo de Judá. E Judá foi filho de Lia. Aleluia! Quando aquele cego chamou Jesus, ele falou: Jesus, filho de Davi. Jesus, filho de Davi. E Davi era descendente de quem? De Judá. Entenda, se você é desprezado, Deus tem um mistério contigo. Aleluia! Você não entendeu? Eu sei que você foi um dia humilhado, foi desprezado por alguém. Deus tem um mistério contigo. Glória a Ei, entenda, meu querido. Não bate em pessoa que está todo mundo batendo, não. Não pica o chicote que todo mundo está chicoteando, não. Não fala mal de que todo mundo está falando mal, não. Porque chega um dia que o Senhor vai honrar ela. Deus!
Ele é mais desprezado, o Senhor honra. Glória a Deus. E o maior exemplo disso foi o Senhor Jesus Cristo. Porque o livro de Isaías, capítulo 53, fala que ele era o mais humilhado entre os homens. Ele era o mais desprezado. Mas no final, ele está sentado à direita do Pai. Aleluia. Glória a Deus. Hoje o Senhor te convida para te exaltar, para colocar um nome em você. Aleluia. Hoje você pode ser conhecido como desprezado, mas amanhã o Senhor vai te exaltar e vai te colocar no alto. Por isso eu digo que Deus tem um mistério. Aquela mulher era viúva. Ela era desprezada por todo mundo. Então eu entendo que Deus tem um mistério com ela. Só que ninguém sabia. Pronto, aquela mulher perdeu o esposo. Agora era viúva. Tudo bem, o filho agora seria a honra da casa, porque essa era a lei. Se houvesse um filho, o filho seria a honra da casa. Então a esperança daquela mulher: meu filho vai crescer, vai ficar grande, vai trabalhar, vai trazer sustento para casa. Mas só que um certo dia eu imagino que aquela mulher acorda de manhã, faz um café bonito para o filho. Daqui a pouco meu filho acorda. Daqui a pouco meu filho acorda e ele tem que ficar forte durante o dia. Mas só que o filho demora de acordar. E aquela mulher vai até o quarto do menino. Quando chega lá, o menino está morto. E agora? A mulher havia acabado de perder o esposo fazia um tempo. E agora perde o filho. E agora? A primeira coisa que se fazia quando alguém morria era comunicar ao sacerdote: sacerdote, alguém morreu lá na minha casa, vem preparar o enterro. Vem preparar o funeral. O sacerdote vinha juntamente com os levitas e aqueles que trabalhavam no templo e arrumava todo o funeral. A partir daquele momento, ninguém mais podia tocar no corpo do defunto, porque senão era imundo. Essa lei foi redigida no livro de Levítico e repetida no livro de Deuteronômio, que é conhecido como o livro da segunda lei. E quando é repetida, quer dizer que tem que ser afino, tinha que ser, porque senão a pessoa era colocada para fora do arraial. Ou você cumpria a lei, ou era mandada para fora do arraial. Era tida como imunda, ficava 7 dias, depois voltava, sacrificava no templo e o seu pecado era purificado. E agora aquela mulher chorando no funeral do filho. Meu filho morreu e agora que o negócio vai ficar sério mesmo. Quando eu perdi meu esposo faz pouco tempo, e agora perdi meu filho, agora eu vou ter que beber uns vinhos. É sério, irmão. A mulher, quando ela ficava viúva, a primeira coisa que ela fazia era procurar vinho para se embriagar. E o sacerdote era testemunha disso. Como você pode provar? O livro de 1 Samuel, capítulo 1, a história de Ana. O sacerdote ali, quando vê ela chorando, acha que ela está embriagada, né? Lia não era, Ana não era viúva, mas só que era uma mulher desprezada, porque não podia ter filho. Então, se eu entendo, se uma viúva era desprezada, ela bebia também. Já que eu não tenho mais nada a fazer, eu vou beber. Vou encher a cara. Eu imagino que ela pensou: não, agora eu vou ter que encher minha cara de vinho. Vou ter que viver na sarjeta, não vou ter mais honra na minha casa, não vai ter ninguém que vai poder me sustentar. Eu vou viver mendigando, porque era isso que a viúva vivia. É tanto que o Senhor sempre fez questão de ressaltar o amor para com as viúvas e os órfãos, porque eram pessoas que não tinham honra, eram pessoas que não eram cuidadas. E o Senhor tem zelo sempre por alguém que não é cuidado pelos homens. Aleluia. Pode ter certeza que quando alguém não é cuidado pelos homens, o Senhor pega pela mão: vai, vem filho, vem que eu te escondo na sombra da minha presença. Oh, aleluia! Vem. E então o sacerdote está fazendo tudo, funeral, tudo certinho, tá? Mas agora vamos mudar de local. Vamos sair de Naim e vamos para Cafarnaum. Um dia antes. Um dia antes, Jesus está andando lá para Cafarnaum. Ele faz milagre para cá, faz milagre para lá. Ele cura o servo de um centurião. Aí de uma hora para outra, Jesus fala bem assim para os discípulos: ei, vamos para um lugar. Os discípulos: para onde, mestre? Vamos para Naim. Isso é um dia antes de acontecer o funeral. E Jesus fala bem assim: ei, vamos para um lugar ali. Para onde, mestre? Vamos para Naim. E os discípulos: tá bom, vamos, peraí que eu vou despedir a multidão. Jesus fala: não, deixa a multidão vir comigo. É o que nós lemos no versículo 1, que a multidão andava com ele. Deixa a multidão vir comigo. Então tá bom, mestre, então foi eu que ia amanhã de manhã. Não, eu quero ir hoje. Mas, mestre, se a gente for hoje, a gente só vai chegar lá amanhã à tarde. Jesus fala: esse é um mistério. Eu imagino que os discípulos falavam assim para Jesus: mas isso não tem razão, mestre. A gente vai ficar andando mais de um dia, enquanto o Senhor pode despedir a multidão. E Jesus fala: não, eu preciso da multidão.
Porque o milagre que eu vou fazer é grande. O Aleluia. milagre que eu vou fazer, eu não quero que só um veja, não. Eu quero que todos vejam a mesma coisa na tua vida. Glória a Deus. Talvez a prova, o desprezo, a dificuldade, a necessidade de você estar passando sozinho. Mas quando Deus te honrar, Ele vai mostrar para todo mundo que Ele é Deus na tua vida. Isso é sério, queridos. Ah, Deus, eu estou passando pela dificuldade, ninguém consegue ver. Para quê? Para te apontar que você está em pecado? Ah, como eu queria que o pastor visse a minha situação. Para quê? A tua vida com Deus que vai mostrar até quando vai durar a tua situação. A tua intimidade com Deus. A forma como você dedica o teu tempo para Ele. Nem que seja 5 minutos do teu dia. Vou te fazer uma pergunta. Hoje você já falou com o Senhor? Amém. Glória a Deus. Não precisa responder. Eu não quero que ninguém se constrange. Mas você já falou com o Senhor, nem que seja no teu pensamento, Deus dá um dia bom. Porque às vezes a gente passa o dia todo sem falar com o Senhor. A gente consegue falar sobre tudo. Solta palavras torpes da nossa boca, que é pecado. Estou com raiva, gente. Ah, fulano me magoou, eu tenho direito de maltratar ele. Não tem não, querido. Ninguém tem direito de maltratar ninguém. Você tem direito de se irar sim. Agora, de maltratar alguém, você não tem. O livro de Tiago, capítulo 1, verso 19, fala que sejamos tardios em se irar e tardio em falar e pronto para ouvir. Porque a justiça de Deus não opera na ira do homem. Oh, aleluia. Você separou um tempo para falar com o Senhor? Falou, meu Deus, que eu venha viver os teus planos para hoje. Ou então você falou assim, não, Deus, calma aí, só um pouquinho, porque eu vou viver os meus planos hoje. O livro de Hebreus, capítulo 4, fala que o Senhor é galardoador daqueles que o buscam. Se você não tem galardão, é porque você não busca. Se você não tem recompensa, é porque você não busca. É porque você não tem um tempo determinado para o Senhor. Queridos, o tempo que você separa para buscar a Deus, Deus vai devolver muito mais. Glória a Deus. Aleluia. O tempo que você separa para Deus, mesmo que seja pouco, 5 minutos antes de dormir, vou falar com o Senhor aqui rapidão. Deus, obrigado pelo dia, leva a noite tranquila, amém. Isso já vale alguma coisa. Pelo menos você falou com Ele. Agora chega aquele dia que você deita na cama e fala, oh, Deus. Vem aquela vontade, tem que se ajoelhar, meu Deus. O Senhor me conhece, sabe do meu coração, sabe que eu trabalhei duro hoje. Eu estou cansado. E Deus, o Espírito Santo fala, não, mas é só 2 minutos. Ah, Deus, eu posso ficar esse 2 minutos deitado, não? O Senhor ouve. O Senhor ouve. Você tem que ter disposição para buscar o Senhor. Glória a Deus. Se doer em você é porque é verdade. Porque se não doer, não é verdade. Mas não, porque o diácono Guilherme está falando, é mentira. Mentira? Mentira, vou subir aqui no altar para falar mentira. Se doer no teu coração, eu creio. Sempre quando existe uma palavra que toca no nosso coração, a gente faz uma análise introspectiva, ou seja, uma análise de si mesmo. Fala assim, não é verdade. Vou até ficar calado, não vou nem dar glória a Deus, porque eu estou errado. É a primeira coisa que ele fala, não vou nem dar glória a Deus porque eu estou errado. Aí fica com vergonha pro lado para ver se algum irmão olhou. Sabe o constrangimento toma na nossa vida? Se você olhou hoje, bicho, eu não olhei. Aqui com o olho vidrado com o pregador, olhando pro lado, vai ter pregador. Aí o pregador olha para ele e fala, é sério, queridos. Isso não é para você se constranger comigo, não. Isso é para nós termos vergonha do Senhor. Ah, então é para ter vergonha para não falar, não, ao contrário. A vergonha é para você se aproximar dele. Aleluia! É para entender que mesmo você não buscando falar, não, Deus, realmente eu estou errado, não dei nem glória a Deus. Mas a partir de hoje eu vou buscar nem que seja um pouquinho. Aleluia! Eu quero mudar esse estado, falar, minha vida está difícil. Não muda nada, todo dia é prova, é prova, é prova. Você tem orado? Tem buscado ao Senhor? Tem pedido ao Senhor para mudar o estado da tua prova? Uma coisa que eu entendo, o cativeiro sempre tem um fim. A prova sempre tem um fim. Mas só que quem determina o tempo do cativeiro não é Deus, é nós mesmos. Talvez o Senhor fale assim, não, eu quero que vocês caminhem somente 15 dias, como aconteceu com o povo de Israel. Eu quero que vocês caminhem somente 15 dias. Resultado, o povo andou 40 anos. Às vezes você fala assim, ah, filho, eu quero que você caminhe somente 10 dias e você está 1 ano andando. Ah, Deus. Ah, Deus. Né? Quando nós murmuramos, nós impedimos a bênção de Deus na nossa vida. É verdade.
O Senhor não impede que você questione Ele, não impede. Mentira de quem fala, você não pode perguntar a Deus, não pode sim. Jó perguntou a Deus várias vezes, não só foi uma vez não. O livro de Isaías, capítulo 43, verso 23, fala bem assim, o Senhor fala bem assim, procura apresentar as tuas razões, e entremos juntos em juízo. Apresenta para Deus. Fala, Deus, meu Senhor, como é que Deus vai conhecer se você não apresenta para Ele? Como é que Deus vai pôr um fim na tua prova, sendo que você não apresenta para Ele pelo que você está passando? Apresenta para Ele. Aleluia. Faz um propósito com Deus. Eu imagino que aquela viúva clamou, meu Deus, e agora o que será da minha vida? Senhor, e agora o que será da minha vida? Jesus ouviu. Vamos, discípulo, deixa a multidão vir comigo. Aí imagino que cada 10 minutos, Jesus para, vamos descansar, vamos conversar um pouco. Era uma multidão, queridos. Pô, sempre sozinho nós andamos mais, com a multidão é mais devagar, não é verdade? Quando tem muita gente é mais devagar. Então Jesus para, vamos descansar. E aí Jesus, não, foi bom, o milagre foi bonito, você viu, né? Vamos continuar 10 minutos. Parou. E aí Jesus, e agora? Não, vou continuar andando, não vai ser mistério. Não, vamos lá. Continuando andando 10 minutos, eu imagino que Jesus para com a multidão. E os discípulos indignados, não, Jesus está doido. Eu sei que Ele é Deus, eu sei que Ele é mestre, mas só que, olha a multidão, a gente vai chegar lá que dia? Semana que vem? Vai demorar um ano para chegar lá em Naim. Meu Deus do céu, Jesus sondando os pensamentos dos discípulos. Vocês não sabem o que eu tenho para fazer. Oh, aleluia. A Bíblia fala que os pensamentos do Senhor são maiores do que os nossos. Aleluia. Talvez o teu pensamento seja assim, Deus, será mesmo, Senhor? Parece que está todo mundo indo de um lugar errado. Deus fala assim, os meus pensamentos são maiores que os meus. Meu Deus, mas eu tenho um plano. E o Senhor fala, os meus planos são maiores do que os teus. Aleluia. Senhor, eu não sei quais são os teus pensamentos sobre mim. Os meus pensamentos para ti são bons. É verdade. Não são maus. Então vai Jesus andando com a multidão. Dá de noite. Isso é um dia antes. Dá de noite, o discípulo fala, eu falei, mestre. Agora de noite a gente não pode andar porque está escuro. Jesus fala, tudo bem, vamos descansar.